Sakamoto, queria te ouvir rapidamente também sobre essa situação no Irã, mais especificamente sobre a atuação de Donald Trump, a gente que vê, inclusive, o regime do Irã dizendo que os Estados Unidos está semeando a desordem, inflamando os protestos. O que a gente pode esperar dessas tentativas de negociação que o Trump está dizendo que o regime está fazendo, entrando em contato com Washington? O que a gente pode esperar para os próximos dias, dentro das implicações que o professor trouxe aqui para a gente? Tudo que o regime não quer, o regime iraniano não quer, ele não quer novamente bombardeios contra o Irã, ele não quer intervenção, nenhuma forma de intervenção, né? E o Washington, como o professor bem colocou, também é diferente atacar a Venezuela e atacar o Irã, né? Primeiro, o Irã, por mais que esteja enfraquecido por conta dos últimos bombardeios, por conta dos bombardeios de Israel, por conta de tudo que aconteceu, ainda é o Irã, né? Em termos de controle da população, em termos de armamento, em termos de tudo, é muito diferente. E o Irã é um país que segue produzindo petróleo em grande quantidade, né? Exportando para países relevantes, adversários dos Estados Unidos, inclusive, né? Pode dar um problema grande, né? E quando eu digo problema grande, não é só problema para quem está comprando petróleo iraniano, não. Se você cria um caos naquela área do Golfo Pérsico, né, na região do Estreito de Hormuz, você cria um problema para o petróleo que é exportado pelo Kuwait, pelo petróleo que é exportado pelos Emirados, pelo petróleo que é exportado pela Arábia Saudita e que vai para os Estados Unidos ou para os seus aliados. Né, da Chabu é uma esquina do mundo extremamente importante, né? A desagregação de um regime como o iraniano naquele lugar, né, ela é complicada. Ao mesmo tempo, você tem o seguinte: o Irã trata com mão de ferro, atropelando direitos humanos de uma série de grupos sociais lá dentro. Mulheres, não só de mulheres, é uma série de grupos que acabam sendo atropelados sistematicamente, negando direitos mais básicos. É que quando a gente vai falar de política internacional, as pessoas, os pequenos leprechauns, os pequenos gafanhotos, eles fazem o quê? Eles acabam transformando as coisas meio no uma coisa ou outra coisa. Sabe, ou é tudo isso ou é tudo aquilo, para de ver nuance, né? Isso é um pouco resultado de um pensamento ultrapolarizado que a gente vive, que é ou é isso ou é aquilo. Então, está do lado disso, está contra o outro, etc. e tal. Então, os Estados Unidos não tem que ficar bombardeando e invadindo outros países, não. Vale para a Venezuela, vale para o Irã, vale para qualquer país. Mas o Irã não tem que ficar também tratando como trata a sua própria população. E a resistência iraniana tem o direito de reivindicar, de protestar e de apear o governo do poder, porque é um governo que sistematicamente desrespeita direitos humanos, desaparece com as pessoas, desaparece com o dissidente e por aí vai. Né? Então, é uma situação complicada. Como o professor bem colocou, esse protesto ganha essa dimensão por conta da natureza econômica também, junta-se todos os outros problemas, mas por conta da natureza econômica, é a economia estúpido, como diria o assessor do Bill Clinton, e a economia, porque isso atinge não apenas os grupos que são alvo de violência por parte do regime, mas atinge a população mais pobre que precisa de uma economia minimamente funcional para sobreviver. Então, você leva muita gente na rua. Eu trouxe o exemplo de Jacarta, né? Quando eu tinha ido cobrir a guerra no Timor-Leste em 98, eu também fui para Jacarta para entender o que estava acontecendo na Indonésia, viajei à Indonésia, e a situação era muito semelhante. É uma questão que você soma todas aquelas críticas que existem a um regime por conta de autoritarismo, de autocracia e de tudo isso mais. Há uma situação econômica que envolve uma outra camada da população que não estava envolvida naquela discussão. Então, você junta um negócio e vira um rebosteio. A questão é que Teherã não é Jacarta, Teherã não é Caracas. Né? Teherã é algo muito mais complexo do que tudo isso. Vamos ver como se desenrola, torcendo para que a população, né, não sofra, ou sofra o menos possível. Certeza, como o professor destacou, muito delicado não só para o Irã, como para o mundo nesse sentido. A gente vai para um rápido intervalo para quem está acompanhando a gente na TV, mas continuamos no YouTube com mais 3 minutinhos de informação. Já voltamos. Sakamoto, só para a gente aproveitar o tempo do intervalo aqui, a gente trazendo o destaque econômico trazido pelo professor como motivação dentro desses atos, mas também com símbolos muito importantes nas questões dos costumes. A gente tem uma reportagem bem interessante explicando que as manifestações de agora no Irã já têm seu próprio símbolo e também envolve as mulheres, como aconteceu lá em 2022, que o professor mencionava aqui, depois da morte de uma jovem, a Mahsa Amini, que foi presa supostamente
justamente por violar o código de vestimenta feminina, ter deixado aparecer um pouco o cabelo ali na situação do hijab. A matéria da Folha de São Paulo traz aqui imagens do gesto atual de colocar fogo em uma foto do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e no caso também com as chamas ali, como a gente está vendo nas imagens, acendeu um cigarro em um ato de rebeldia contra o regime ultraconservador imposto pela Revolução de 1979. Essas imagens ganharam as redes sociais nas últimas semanas, mas tudo indica que esses atos são registrados fora do Irã, já que no país o gesto seria reprimido. Mas além dos atos no Irã como um todo, a gente está vendo, viu ao longo do fim de semana, protestos mundo afora em apoio ao que estamos vendo no Irã, né, Sakamoto? Mas tem muita gente corajosa no Irã também, Nath, que acaba fazendo gravações, não estou falando nessa ou naquela imagem, mas que acaba gravando, eu vi essas imagens, algumas delas eu reconheci em locais que estão dentro do Irã, né, que são locais conhecidos do Irã, e são pessoas corajosas que estão fazendo, na verdade, jovens, né, que acabam fazendo o seu protesto, né? Então, é um protesto que muitas vezes silencioso, nem às vezes é só a queima da imagem, mas acender um cigarro, divulgar, isso já dispara o gatilho, porque as pessoas já sabem do que está falando, né? Já está correndo a rede, o pessoal já sabendo do que está falando, já liga. As pessoas, não é uma coisa que só poucas pessoas sabem do que se trata, tipo 6-7, né? Não, o pessoal sabe do que se trata, corre isso aqui, e tem sido um dos símbolos para tentar engajar. Existe uma nova geração que não viveu, né, a época da Revolução com a deposição do Shah, que não aceita, né, esse governo autocrático, né, teocrático, na verdade, imposto pelo Irã, que não aceita. E aí o Irã vai culpar pura e simplesmente os Estados Unidos e propaganda. Não, não é isso. O Irã, até o final da década de 70, era um país com abertura, né? Não que não tinha problemas, tinha um monte de problemas, tipo, também tinha um governo corrupto, um monte de coisa, mas era um país mais aberto, era um país aberto, né? Então, o que acontece? Muita gente que não viveu a época da Revolução Iraniana, né, agora está demandando liberdade. Culpar os Estados Unidos dizendo que é tudo propaganda norte-americana é conversa para boi dormir.